Volta, excelente explanação aqui na Sala 1, com a professora Ana Lídia Colares mediando esta sala. Ela é diretora de Educação Básica da FENEP, diretora administrativa do Cinep Rio de Janeiro e diretora da Escola Maple Bear Niterói e Estação do Aprender. Nós queremos fazer um convite novamente para você que está nos assistindo para participar do nosso sorteio, que vai te premiar com 2 Chromebooks, consultoria financeira, consultoria digital para a sua escola e muitos outros prêmios que você pode ganhar respondendo a uma simples pergunta. Em tempos de pandemia, o que um congresso como este pode contribuir com a educação brasileira? Quer participar, quer ganhar esses prêmios, quer concorrer a estes prêmios? Então mande um e-mail com o seu nome completo e a cidade de onde você está falando para eventos@fenep.org.br. A pergunta, mais uma vez, em tempos de pandemia, o que um congresso como este pode contribuir com a educação brasileira? eventos@fenep.org.br. E lembrando também que o certificado digital, o certificado de participação, ele vai sair hoje no final do nosso evento, mas para você pegar o seu certificado, retirar o seu certificado, você tem que fazer o seu credenciamento lá no site congresso.fenep.org.br, congresso.fenep.org.br. Você faz o seu credenciamento, além de você retirar o seu certificado de participação, você pode assistir aí, então, todas as palestras e também interagir com os palestrantes, e além de também concorrer a prêmios no final do nosso evento. Ok? Convidamos também a todos para visitarem a nossa feira virtual aqui na plataforma e você pode conhecer as novidades sobre educação e tecnologias educacionais, além dos nossos expositores, pode conhecer os nossos expositores, Lenovo, Qual, Sistema Etapa, Edify, ActiveSoft Tecnologia, Pearson, Yazid e Jennifer Gerhard. Nós queremos agradecer também aos participantes do painel 2 da Sala 2. Estava lá o Dr. Diego Munhoz, assessor jurídico da FENEP e do Cinep Paraná, membro do Colégio de Advogados da Escola Particular CAEP. Então, professores, muito obrigado pela participação. Senhoras e senhores, dando sequência então aqui aos nossos trabalhos, nós teremos agora os 2 últimos painéis do 6º Congresso. Na Sala 1 nós teremos o painel PNE 2024-2034, que será mediado também pelo Dr. Diego Munhoz, assessor jurídico da FENEP e do Cinep Paraná e membro do Colégio de Advogados da Escola Particular CAEP. E na Sala 2 nós teremos o painel Gestão Escolar e a Reforma Tributária, que será mediada pela professora Amábile Pácios, vice-presidente da FENEP, vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e mantenedora do Colégio Dromos de Brasília, Distrito Federal. Professores, agora a coordenação é com vocês. Bom painel a todos. Quero convidar, nós estamos aqui na Sala 1, professora, tudo bem? Boa tarde. Nós vamos fazer uma quebra de protocolo aqui, porque eu quero convidar o presidente da FENEP, professor Bruno Eizeric, ele quer fazer um agradecimento especial à professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é presidente do Conselho Nacional de Educação, ok? Então vem para cá, nosso presidente Bruno Eizeric. Obrigado, Cedenir, obrigado. Eu sei que nós temos um protocolo rígido de horários, eu sei que a professora Marilena tem um compromisso também. Nós vamos seguir certamente terminando esse nosso painel às 16h20, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade, né, de ter a presidente do nosso Conselho Nacional de Educação, a professora Maria Helena, nesse momento tão importante que é para o ensino privado do nosso país, que é o nosso congresso, que reúne, como eu disse hoje cedo, de norte a sul e de leste a oeste. Então, para nós é muito bom ter a senhora aqui conosco, né? Eu acho que a gente tem questões que envolvem a nossa modernidade. Eu olho aqui para a parede, né? Assim que funciona. Eu estou conversando com uma parede agora, mas eu quero lhe fazer essa saudação especial e dizer que para nós
né, da FENEP para nós do ensino privado, é muito bom nós termos uma pessoa do seu quilate, uma pessoa da sua competência presidindo o nosso Conselho Nacional. Então, é muito bom para nós e eu queria lhe fazer essa saudação inicial. Seja muito bem-vinda. O Diego está agora, vai entrar conosco para mediar essa sua fala, mas eu queria lhe fazer esse agradecimento e agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui nesse nosso congresso. Muito obrigado, professor, é muito bom tê-la conosco nesse sábado à tarde, né? Um sábado à tarde que está sendo um dia de aula, está sendo como se fosse um dia letivo, porque nós estamos hoje desde as 8 da manhã já e temos esses últimos 2 painéis e teremos ainda a nossa palestra de encerramento. Professora Marilena, muito bom ter a senhora conosco e eu vou agora chamar o Diego já está entrando aqui, vai ser o nosso mediador para que a gente possa efetivamente dar início ao nosso painel. Professora Marilena, muito bem-vinda, é muito bom tê-la conosco aqui, junto com a FENEP, junto com o ensino privado do nosso país. Muito obrigada, professor Bruno, presidente da FENEP, agradeço muito a oportunidade, o convite, é um prazer estar aqui com todos vocês e parabéns pela realização desse 6º Congresso da FENEP, que eu vi que está com uma programação intensa, uma grande mobilização de escolas de todo o país. Parabéns a todos vocês da FENEP, muito obrigada pelo convite. Professora Maria Helena, um prazer, né? Um privilégio estar aqui conversando com você, né? Acho que todo mundo está com uma expectativa muito grande nesse momento para saber como é que estamos com o nosso Plano Nacional de Educação, né? Nosso plano 2010, que saiu em 2014, agora estamos a caminho do próximo. O que podemos falar sobre isso? Bom, primeiro, boa tarde, Diego, prazer em estar aqui com você, obrigada pela oportunidade. Bem, eu tenho uma visão acerca do Plano Nacional de Educação 2014, que, na verdade, foi um plano com metas, algumas muito ousadas, algumas até inviáveis, né? Eu sempre me manifestei, né, quando o plano definiu que o Brasil deveria gastar 10% do PIB com educação. Nós sabemos que isso é algo muito complexo e muito difícil de ser alcançado, mas muitas das metas do plano 2014-2024 até 2019, que foi o ano que nós tivemos um acompanhamento direto do INEP, o relatório do INEP do ano passado, tem dados até 2019. E o que nós observamos é que o plano 2014-2024 ele não foi cumprido. Apenas 3 metas ou 4 metas foram cumpridas, né? A universalização do atendimento de 4 e 5 anos, o número de títulos de mestres e doutores, que já ultrapassou os 60 mil títulos por ano, e o percentual de 75% para os professores das universidades com mestrado e com doutorado. Foram essas 3 metas que foram cumpridas, além da universalização do acesso ao ensino fundamental, que, na verdade, já estava universalizado quando o plano foi lançado, e a meta de garantir 78% de taxa de conclusão no final do ensino fundamental, né, taxa de conclusão na idade certa, não foi alcançada e está bem longe dessa meta. Então, o que eu tenho a dizer? Em primeiro lugar, o plano não será cumprido, né? Nós estamos voltando às aulas neste ano de 2021, depois de um longo período de escolas, na sua grande maioria, fechadas, né? Mesmo as escolas que abriram antes, elas tiveram muitas dificuldades com as famílias, com os estudantes, com os professores,
praticamente só agora, nesse segundo semestre, que nós estamos tendo uma situação, digamos assim, mais favorável, com a pandemia sob controle, a vacinação avançada, caindo o número de contaminação, caindo o número de hospitalizações, as famílias, de alguma maneira, mais tranquilas, né? Eu sempre digo que o lugar mais seguro para o aluno na pandemia é a escola, né? A escola é o único ambiente que tem condições de garantir os protocolos sanitários, todos os cuidados, inclusive no sentido de garantir o comportamento das crianças. Porém, nós sabemos que, depois desse período de pandemia, a volta é complexa, as escolas vão demorar para cumprir as suas metas, o seu plano curricular, seu projeto pedagógico, né? E, portanto, eu recomendo que os municípios e os estados revejam as suas metas antes de começar a fazer um outro plano 2024, 2034, que seja inviável, porque o nosso ponto de partida é um ponto de partida muito complexo, muito difícil, né? Então, nós sabemos que antes do final de 2022, nossos alunos não atingirão o mesmo patamar de desempenho que eles tinham atingido até o final de 2019, né? Isso todas as pesquisas já mostram, no Brasil e no mundo, né? Ora, se os alunos precisarão de recuperação da aprendizagem, de avaliações, de um acolhimento muito grande, um atendimento especial, especialmente em relação a aspectos socioemocionais que afetaram muito os estudantes, as famílias e os profissionais de educação. Então, eu entendo que agora esse momento de retorno ainda é um momento de transição, de muito cuidado. Portanto, o futuro do Plano Nacional de Educação 2024-2034, ele vai depender, em primeiro lugar, de um bom diagnóstico, né? Cada município, cada estado deverá fazer um diagnóstico cuidadoso e esquecer as metas 2014 e 2024 ou rever as metas 2014 e 2024, porque não foram cumpridas antes e não serão cumpridas agora, né? O segundo ponto que eu entendo importante é muito difícil estabelecer meta quantitativa para um país tão diversificado, tão desigual e tão diferenciado como é o nosso país, né? Ter uma meta única para o Brasil é algo até irracional, né? Uma vez que a maioria não dá para eu comparar a situação do Sul e do Sudeste com a situação do Norte e no Nordeste, quando eu olho para as escolas públicas, né? Nós sabemos que muitas famílias abandonaram a escola particular e também a escola pública devido a problemas financeiros. Sabemos que o índice de evasão é muito alto. Então, nós estamos vivendo um momento que, em primeiro lugar, nós temos que olhar a transição que está sendo feita agora, antes de partir para um novo Plano Nacional de Educação que seja também inexequível, né? Então, essa é a minha posição. Eu já tive oportunidade de falar sobre isso no congresso, no fórum da Undime, estou agora falando hoje aqui com vocês, no fórum da FENEP. Não é, eu diria, uma recomendação muito otimista. Não, não é otimista, mas é uma recomendação de bom senso, né? Eu acredito que agora nós precisamos ter bom senso e começar, em primeiro lugar, fazendo um bom diagnóstico das escolas. A partir desse diagnóstico da situação que nós estamos enfrentando, aí sim vamos pensar num plano
que não tenha tantas metas quantitativas e que seja capaz de ter a flexibilidade necessária de acordo com as características do país, os índices de desigualdade e a enorme diversidade que existe no nosso Brasil. Essa é a minha posição. Essa posição não é, digamos assim, majoritária. Muita gente, não, vamos fazer o plano agora tem que ser um plano A ou B. Claro que o plano deverá ser um plano que deve prever o uso das tecnologias, a conectividade, a ampliação do tempo na escola, né? Mas são metas qualitativas, né? Não são metas quantitativas como foi o plano anterior, 2014 e 2024. São essas as minhas observações iniciais, Diego. Obrigado, professora. Eu compartilho da sua visão não tanto otimista, da mesma maneira que ocorreu em 2010 e 2014, realmente se colocaram metas extremamente ousadas e muito no critério quantitativo e pouco na questão de estrutura, o que a pandemia acabou mostrando exatamente talvez uma falha no foco, né? Em vez de focar na estrutura, focou-se em números. E eu queria colocar uma questão que tem sido colocado muito para mim em relação à CONAI, porque nós temos o início dos trabalhos municipais da CONAI previsto para agora, depois estadual, depois nacional, e o relatório que nós temos do INEP com os números do cumprimento do PNE são só de 2020, o último relatório do terceiro ciclo. Como é que nós vamos fazer uma CONAI para tentar fazer essa leitura se esse relatório que virá, o próximo, que eu acho que vai ser mais realista, porque ele vai compor toda a fragilidade da pandemia, ele só vai aparecer em 2022? O que a senhora acha? Então, veja, Diego, o relatório do INEP ele foi lançado em setembro de 2020, porém com dados de 2019. Então, nós estamos falando de dados anteriores à pandemia, certo? Segunda coisa, me parece, de alguma maneira, inadequado iniciar a CONAI no próximo ano sem ter uma clara visão diagnóstica da situação educacional do país, né? A rigor, a CONAI ela precisa esperar os dados do censo escolar deste ano, precisa esperar os dados do SAEB, que será aplicado em novembro desse ano e que deverá ser divulgado em abril ou maio do próximo ano. E eu acredito que, antes disso, me parece algo até abstrato pensar na CONAI sem ter um diagnóstico minimamente estruturado, né? Nós sabemos que, no caso das escolas públicas, né, o ensino fundamental e o médio, eles representam 85% da matrícula no Brasil, né, 15% com escolas particulares. Então, esses 85%, eles passaram por situações muito diferentes, muito desiguais, muito diversificadas. Eu entendo que a CONAI ela deveria aguardar, ao invés de começar o ano que vem, talvez fosse o caso da CONAI começar fazendo um bom diagnóstico, para ter aí sim um documento de referência em 2023, para orientar os planos municipais e estaduais de educação. Não me parece produtivo fazer a CONAI o ano que vem, antes de nós termos esse diagnóstico. Diego, estou sendo franca, já falei, inclusive, com o Manuel Humberto, que é o novo presidente do Fórum, né? Essa é a minha posição também para a Undime e para o Concede. Me parece muito estranho, né, que uma criança, em 2019, estava no primeiro ano do ensino fundamental. Em 2020, segundo ano inteiro remoto. 2021,
primeiro semestre ainda sem aula presencial. As crianças estão começando a voltar agora, no segundo semestre, muitos não voltaram, né? Então, essa criança que está, teoricamente, no 4º ano, esse ano, do ensino fundamental da escola pública, é uma criança que não está bem alfabetizada, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma avaliação diagnóstica de cada criança, preparar um grande programa de recuperação das aprendizagens, entendendo que nós estamos enfrentando a maior crise de aprendizagem que já foi enfrentada no nosso país e no mundo. Nem no pós-Segunda Guerra foi assim. A OCDE está falando isso, a Unesco, o Banco Mundial. Então, me parece algo ilusório pensar em CONAI sem que a gente tenha uma estratégia de transição, um plano emergencial para depois do plano emergencial e depois de atingidas algumas das condições mais normais, nós podermos aí fazer, sim, a CONAI. Essa é a minha posição. Numa palestra que eu dei recentemente, eu comentei na mesma linha que a senhora está comentando, a avaliação da meta 2 do PNE. A creche. Não, do fundamental. Do fundamental. Um dos debatedores estava colocando que, segundo o relatório, 98% mais ou menos das crianças de 6 a 14 anos estavam com matrícula no fundamental. Mas o mesmo relatório, né, isso eu dizendo, eu comentava, antes da pandemia, esse relatório com dados de 2019, já demonstrava que na saída, porque a questão não é a entrada, a questão é a saída, na saída nós estávamos com 70 e poucos %, isso antes da pandemia, e em alguns estados abaixo de 60%, né? Não vou citar estado, mas em alguns estados abaixo de 60%. Então, como é que isso com os dados de 2019? Agora com dados de 2020... Muito pior. Agora vai cair muito mais, nós teremos assim uma queda brutal no desempenho dos nossos alunos. Isso já está indicado pela avaliação que foi feita no estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi o único estado que fez uma avaliação de uma amostra de alunos da rede de 2º, 5º, 9º ano e 3º ano do ensino médio, de acordo com a escala de proficiência do SAEB, tá? E já identificou que as crianças, as de 2º ano foi só uma pequena amostra para orientar, eles nem consideraram os resultados. Mas as crianças de 5º ano, elas tinham atingido o nível de 2011, elas estavam com 10 anos de atraso em relação ao seu desempenho cognitivo em leitura, língua portuguesa e matemática, no final do 5º ano. As crianças do 9º ano, elas tinham perdido mais de 22 pontos na escala de proficiência. E as crianças do ensino, os alunos jovens do ensino médio, tinham perdido 15, 16 pontos em relação ao final de 2019. Então, veja, nós estamos falando de uma avaliação que foi feita em março desse ano, considerando os resultados de 2019, né, numa rede em que houve um grande esforço para garantir conectividade, acesso dos alunos a uma série, né, inclusive com pacote de internet gratuita, coisa que muitas redes não tiveram condições de oferecer. Nós sabemos disso, né? São Paulo, alguns estados ofereceram, São Paulo, Paraná, enfim, acho que Santa Catarina também, Espírito Santo, mas a grande maioria não ofereceu. Então, veja, nós vamos voltar como? Né? Vamos voltar com muito mais desigualdades do que nós tínhamos, porque a meta 2, além dessa meta 2 não ter sido atingida, quando você olha outra meta, que é de qualidade de desempenho, aquela, então, está léguas, né, distante do que era esperado atingir em 2024, quer dizer, até 2019 nós não tínhamos atingido e agora vai cair ainda mais. Então, Diego, eu não tenho a menor dúvida que, por uma questão de bom senso, o correto seria o MEC fazer uma coordenação nacional de políticas emergenciais, ter uma agenda emergencial,
de volta às aulas, com ênfase em avaliação diagnóstica, recuperação de aprendizagem, tá? Melhoria da infraestrutura das escolas, porque a grande maioria tem problemas graves de infraestrutura, fazer um esforço muito grande para melhorar a conectividade, porque a conectividade não é um luxo, a conectividade é necessária para que a gente possa apoiar o trabalho dos professores e dos alunos, né? E o MEC deveria fazer essa articulação nacional com uma agenda de, digamos assim, mais emergencial de transição até o final do próximo ano, para depois nós termos assim a possibilidade de estar fazendo o documento da CONAI com um diagnóstico mais organizado e mais confiável, né? Porque senão vai sair de novo um Plano Nacional de Educação inexequível, que não está assentado na realidade, né? E que não vai adiantar nada. E agora há pouco eu estava elogiando muito nossos palestrantes que falaram sobre o ensino médio, que é o assunto que está na prateleira, porque estamos com 2022 na porta, e eu queria ouvir a senhora sobre isso, mais focado para o PNE, porque, novamente, nós tínhamos uma meta bem ousada de universalizar até 2016 o ensino médio, né? Isso não aconteceu. Na verdade, o nosso modelo ele realmente não condiz com a realidade do nosso país, nação, do nosso continente, com todas as suas desigualdades. E eu queria ouvir um pouquinho sobre o que esse novo médio pode contribuir na tentativa de alcançar essa universalização, no que ele vai facilitar, porque o modelo antigo dificultou. Isso. Então, além do modelo antigo ter dificultado, nós vimos que entre 2007 e 2017, os recursos para o ensino médio foram triplicados. E o ensino médio não saiu do lugar. Ele nem melhorou de desempenho, nem ampliou a matrícula, né? Então, nós tivemos uma situação, no mínimo, digamos assim, triste, frustrante, né? Ela aumentou um pouco a matrícula, mas sem melhorar os indicadores de desempenho, de qualidade, de permanência dos alunos da escola, e ainda mantendo altas taxas de abandono e evasão, especialmente ao final do primeiro ano. Eu acredito que o novo ensino médio ele tem vários atrativos para o aluno, para o jovem, né, que chega no ensino médio. Em primeiro lugar, ele tem uma parte que é comum, obrigatória para todos os alunos, e depois ele garante uma flexibilidade, né, de tal modo que os alunos podem escolher itinerários ou de aprofundamento acadêmico ou um itinerário técnico profissional, de modo que eles tenham, digamos assim, não só aulas mais interessantes, né? Por quê? Porque o currículo é mais interessante, a base é mais moderna, mais atual, mas também, além do currículo ser mais interessante, não ser um currículo academicista, enciclopédico, é um currículo que tem foco na resolução de problemas, né? Na resolução de problemas da atualidade, problemas complexos e tal, né? Sem que o aluno tenha que ficar preocupado com decoreba. Nenhum currículo do mundo mais se preocupa com decoreba. Decoreba é coisa do século passado. O século atual tem excesso até de informação à disposição. O nosso século é um século de saber trabalhar a informação, resolver problemas e desenvolver as grandes competências do século XXI, a criatividade, pensamento criativo, né, a resiliência, a autorresponsabilização, etc., né? Então, o currículo ele garante, primeiro, uma formação geral para todos e, em segundo lugar, a flexibilidade com os itinerários ou de aprofundamento acadêmico ou o técnico profissional para os que optarem pelo técnico profissional. Nesse sentido, o currículo abre uma janela de oportunidade que o atual não abre, né? Que ele amplia o tempo na escola,
né? Os alunos obrigatoriamente agora deverão ter no mínimo 3.000 horas, 1.000 horas no mínimo por ano. Atualmente são 800 horas por ano, né? 2.400, né? Então amplia o tempo na escola, amplia a possibilidade, inclusive, de parcerias para oferecer os itinerários para os alunos, como também o ensino técnico profissional, e amplia a possibilidade, digamos assim, de engajamento e de protagonismo dos alunos com o projeto de vida, né, que deve perpassar todo o currículo do ensino médio, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Quer dizer, o projeto de vida é uma maneira da escola abrir espaço para diálogo com os alunos, com os estudantes, trazer pessoas para dialogarem com eles, abrir espaço para que os alunos opinem, para que eles perguntem, né, para que a gente possa daí desenhar, né, propostas e itinerários que serão boas para os alunos e mais adequadas à realidade que nós estamos vivendo agora, né, que é uma nova realidade, né? Por exemplo, nós já sabemos, eu vou fechar aqui uma porta que está um barulho. Nós já sabemos que muitas das profissões vão acabar, né? Já há relatórios da McKinsey, do Banco Mundial, da OCDE, mostrando que pelo menos 480 milhões de pessoas no mundo vão mudar de profissão e que pelo menos 60% das profissões que existiam antes da pandemia vão deixar de existir, né? Muitas serão substituídas por vários recursos tecnológicos, inteligência artificial, né? Por exemplo, a medicina, 60% da medicina já está sendo informatizada, 60% da área de direito, a área de engenharia está sofrendo um impacto brutal das tecnologias, né? Então, qual é o ensino médio que nós precisamos oferecer para os nossos estudantes para que eles, de fato, entendam as mudanças do mundo? E esse novo ensino médio ele está focado no mundo em que nós vivemos, né? Nessas mudanças, no desenvolvimento das competências do século XXI, para que todos tenham essas novas oportunidades. Então, eu acredito que o novo ensino médio vai ajudar os alunos a se sentirem mais engajados, mais comprometidos, e para eles entenderem que o que eles estão aprendendo faz sentido para a vida deles. Porque o grande problema do ensino médio atual, já tem muita pesquisa sobre isso, precisa aprender estatística, tem conceitos básicos de matemática que são necessários para todas as áreas, mas um aluno que vai para a área de humanidades, não obrigatoriamente, precisa aprender cálculo integral. A mesma coisa por exemplo, um aluno que vai para a área de arte, criatividade, arquitetura, né? Vai ter necessidade de aprender uma série de coisas que outros alunos não terão tanto interesse assim. Então, é a oportunidade da escola organizar os itinerários de aprofundamento acadêmico para as 4 áreas e também integrado entre as áreas. O itinerário, por exemplo, de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, né? É um itinerário que supõe a articulação entre as áreas do conhecimento e também supõe
algo muito importante, que é o fato dessas áreas do conhecimento. Tem algum problema? Eu não sei se a gente está travado, professora. Deixa eu só ver aqui com o pessoal da organização. Então, assim, o que eu vejo de mais importante no novo ensino médio é essa possibilidade de ser mais flexível, de permitir os itinerários de aprofundamento acadêmico, de permitir uma abordagem interdisciplinar, de sair daquele currículo enciclopédico de memorização, com muito conteúdo inútil, dependendo da área para a qual o aluno vai, né? E será possível preparar melhor para o ingresso no ensino superior, porque eu estou vendo um retorno da minha voz, eu não sei por quê. Acho que agora... Não, pode falar, professora. Então, tá bom. Estava ouvindo duas vozes. Não, estava um eco. Estava um eco. Então é basicamente isso, Diego. Quer dizer, eu espero que o novo ensino médio consiga ser implantado a partir do próximo ano e que nós tenhamos uma nova expectativa dos nossos estudantes, um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem, né? E um engajamento dos estudantes muito maior. Para isso, o ideal seria que as escolas ampliassem o tempo de permanência na escola, inclusive complementando aulas presenciais com atividades não presenciais dentro ou fora da escola, né? E, sobretudo, usando as metodologias ativas, que são muito importantes para que os alunos se sintam motivados para aprender e interessados em desenvolver projetos, em desenvolver pesquisa. Eu acredito que muitas oportunidades vão surgir. Eu penso que o desenho que a professora colocou para o médio ele lança uma luz sobre o problema que nós temos no andar de cima. A gente veio do de baixo, veio para o médio, agora pegando um pouco mais para cima, professor, vejo se o aluno no médio tem esse problema de entender para que aquilo serve, onde que aquilo se insere no universo dele, no projeto de vida, pegando a meta 12 novamente do PNE, se algumas a gente não atingiu por pouco, né? Essa no superior a gente não atingiu por muito, e quando você olha números expressivos de uma meta ousada de colocar 50% dos alunos de até 24 anos no ensino superior, sendo uma grande parte no ensino público, e ao mesmo tempo você tem, né, o esfacelamento do FIES, o esfacelamento, digamos, um desmonte um pouco técnico do ProUni, porque hoje não se pode utilizar todos os créditos, e um problema de financiamento e talvez de identidade, como a própria professora colocou para o médio, né? Se no médio a gente tem problema da identidade, no superior, né, principalmente no superior público, de onde eu venho, né, o viés academicista é o que impera. E o aluno, quando ele cai num banco universitário e começa a ter o seu primeiro ano com esse viés, ele vai voltar com a pergunta que a professora colocou sobre como é que isso se insere no meu projeto de vida. Como fazer isso? Qual que é a meta para o nosso decênio? Como reorganizar isso, professora? Olha, eu acredito, Diego, que as universidades elas vão ter que rever seus currículos de graduação, porque os currículos de graduação estão muito ultrapassados, né? As diretrizes dos cursos de graduação estão muito ultrapassadas em geral, né? Tem áreas que são muito profissionalizadas e que passaram por mudanças recentes, grandes. É o caso, por exemplo, da medicina,
né? Também as engenharias passaram por muita mudança recente. Mas a grande maioria das áreas não se atualizou. E isso, de fato, leva a uma evasão que chega a 50% nas universidades públicas e a 60% nas particulares. Ora, né? Se eu tenho apenas 20% dos alunos que concluem o ensino médio vão para o ensino superior, ou seja, 80% vai para o mundo do trabalho, cai na vida, vai se virar, né? Então ele precisa ter algum tipo de habilidade, de competência para poder se virar no mundo do trabalho. Os 20% que vão para a universidade abandonam a universidade, né? Que é o que nós estamos vendo com os dados do INEP, né? Os dados de evasão e abandono do ensino superior são impressionantes, elevadíssimos, né? Então, olha, se a universidade não mudar, nós teremos muita dificuldade. Eu vejo que o vestibular da Unicamp, por exemplo, já mudou. O vestibular da Unicamp está bastante alinhado à reforma do novo ensino médio. Já é um vestibular que tem uma parte de avaliação da base comum, geral, igual para todos, e a segunda etapa, que é opcional, de acordo com as áreas e com as carreiras profissionais, né? Então, tem provas para quem vai para a área de ciências da saúde e para a área da saúde, provas para quem vai para a área de engenharia, matemática e tecnologias e provas para quem vai para a área de humanidades. E eles estão querendo abrir mais uma área, que é ciências sociais aplicadas. E eu acredito que o vestibular da Unicamp, ele acabará inspirando outros vestibulares, né? A própria USP já está revendo, né, o seu modelo de vestibular, já está discutindo intensamente, né? E, em geral, as mudanças nos vestibulares começaram nas universidades paulistas e depois foram para as federais, né? As federais demoraram mais para inovar, com a exceção da UNB, que começou com o PAS, né, o Programa de Avaliação Seriada, ainda há 15 anos, ou até mais de 15 anos, eu não lembro, né, mas já foi uma inovação. Então, eu acredito, Diego, que isso vai acontecer, que assim, ou as universidades se adequam a essas profundas transformações no mundo do trabalho, nas inovações tecnológicas, né? Ou as escolas se adequam a todas essas mudanças, ou então o Brasil vai falir, né? Que é impossível o Brasil se desenvolver sem tendo uma educação com qualidade, com equidade, para garantir o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os brasileiros e brasileiras. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, professora. Realmente é um privilégio ouvi-la, e mais ainda quando eu vejo que as ideias que você coloca para todos nós estão afinadas com as minhas. Então, quer dizer que eu não estou tão louco assim em relação ao meu pensamento, né? A gente poderia ficar falando horas aqui sobre o PNE, sobre o futuro, mas realmente temos que encerrar. Eu lhe agradeço, muito obrigado pelas palavras, obrigado a todo mundo que nos assistiu e mantenham-se no Congresso para as próximas palestras. Obrigado, um abraço.